quero ser assim. Sei que o amor que tens por mim é tão intenso e tão real, que apesar de todo o mal, nunca pensaste em abandonar. Teu coração somente quer salvar a todos nós, pecadores, filhos teus. Te peço perdoa meu pecado. Vou ser renovado pelo teu amor. Não quero estar longe de ti, meu Senhor. Tua graça me faz reviver e sentir tua paz. Intenções desta Santa Missa. Em ação de graças a Santa Rita, Santa Teresinha, aniversariantes de uma família, pela saúde de Fabiane Valiati Bordim, São Francisco, a São José pedindo bênçãos e saúde a um jovem, pela conversão de uma família, pela saúde e proteção de Marcos Tonin. Em ação de graças a Maria Elizabeth, pelos familiares de uma família, pedindo proteção a uma família, a São Pelegrino, e pelos falecidos. Florentina Cuiava, da família Batistella, Návia Regina Cristão e Rosane Alves Cristão e da família Reginato, Zacarias Lorenzetti e das famílias Lorenzetti e Pigosso, Selvino Freitas, Florentina Freitas e Aldo Francisco Possebon, Assunta Vedana, das famílias Fagundes Garbim e Trevisol, Jovelino Gilbel e Aldinho Possebon, da família Cocoloto, terceiro ano de Adalberto Zílio, primeiro ano de Pedro Vedana, Ademar Luiz Comim, Maria Schumansker Foman e José Afonso Foman, Roque Aloísio Foman, João Benedito Foman e Rosa Foman Solano, Nelson Luiz Valente e Vilma Perezin Valente, Ismael, Alceu, Zelinda e Benito Alessi, Mário Casarotto, Marcele Benjamin Casarotto Pelisson, Simão Lorenzetti, da família de Andréia Krasnieves, da família de João Kowalski, sexto ano de Elza Fabiane Casarotto, José Simansky, Inês Kagzala Simansky e Roque José Simansky, Maria Inês Variani Cardoso, João Carlos de Bastiani, Hugo Variani e Pedro Kozwoski. E sétimo dia, Maria Zelinda Fácio Trentin, Clóvis Betanin, Zelinda Savaris. Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos à Ceia do Senhor. Acolhemos também com carinho todos aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. A Igreja inicia hoje o Tríduo Pascal, coração do ano litúrgico. Nesta celebração, faremos memória da instituição da Eucaristia e do sacerdócio ministerial. No lava-pés, aprendemos do Senhor a humildade, o perdão e o amor ao próximo. Ele, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-nos até o fim. E cantemos o canto de número 14 do folheto. A Igreja se une para celebrar. A Igreja se une para celebrar. Cristo convida, todos têm lugar. Na ceia de Cristo, todos são irmãos. Ele compromete seu povo à comunhão. Na ceia de Cristo, todos são irmãos. Ele compromete seu povo à comunhão.
Bem-vindos, bem-vindas à Igreja Matriz aqui de Casca. Minha saudação a todos que estão em comunhão com a gente através do Face e também através da Rádio Seara. Nós que estamos aqui trazemos as nossas intenções, acolhemos as intenções que já foram colocadas no início da missa. Cada um que está rezando com a gente também através dos meios de comunicação tem sua motivação. Então queremos acolher e colocar nas mãos de Deus todos esses pedidos, todas essas preces. E como diz a motivação inicial, nós estamos iniciando o Tríduo Santo. Tríduo Santo, 3 dias, né? Quinta, sexta e sábado. A gente fala de uma espécie de retiro. O que significa retiro? Se retirar um pouquinho do cotidiano, do trabalho, das atividades, se afastar um pouquinho e se colocar diante de Deus, se colocar diante do mistério, meditar, refletir como esse mistério ele está agindo em nossas vidas. Então a gente aproveita esse Tríduo Santo para poder rezar nossa missão, nosso compromisso com Jesus. Convido a rezarmos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta Santa Missa, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação, de comunhão com Deus, de comunhão com os irmãos e nossas irmãs, cantando. Número 63. Sabe perdoar, vosso coração de filho sabe perdoar, vosso coração de Deus Consolador sabe perdoar, sabe perdoar. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com o coração exultante de alegria, pelo dom da Eucaristia, do sacerdócio e do mandamento novo, demos glória a Deus cantando o número 76. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos, por mistério tão excelso,
chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untarei os marcos e a travessa da porta nas casas em que o comerem. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins rígidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença do seu povo reunido. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isso em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice,
Estarei proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E fiquemos de pé para aclamar o Santo Evangelho, cantando o canto de número 140. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha em que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhes Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-nos até o fim. Podemos sentar, quem está aqui na Igreja Matriz São Luís. A gente sempre retoma um pouquinho assim as intenções que a gente tem. O mistério é o centro, né? E a liturgia diz que essa semana o Tríduo Santo é o mistério, é o centro de toda a nossa vida cristã. Nós somos cristãos por causa desse acontecimento que a gente faz memória nesse Tríduo Santo. Mas junto com essa memória, cada um de nós sempre traz um pouquinho da sua vida. Da mesma forma que os discípulos partilhavam com Jesus um pouquinho do seu trabalho, das suas alegrias, das suas dificuldades, nós também partilhamos com Jesus, né, nas nossas intenções, um pouquinho da nossa vida, não só nas intenções que estão aqui, mas também no pensamento, no coração, né? Então a gente tem várias intenções. Essa semana é uma semana especial, porque a gente celebra os 100 anos da paróquia São Luís, dia 31 ontem, o centenário da paróquia. Então a gente vai rezando essa caminhada, essa memória
dos antepassados, o trabalho dos antepassados, por mais um tempo, até o dia do padroeiro, né? E tentando rezar a missão da gente, de todos que são responsáveis pela igreja nesse tempo que nós estamos vivendo. Então a nossa partilha com Jesus, a nossa prece pela nossa igreja paroquial. Nós temos também a missa de hoje, ela é colocada como a instituição da Eucaristia. A missa que a gente reza tem a sua fundamentação nessa noite, nesse momento de Jesus, quando Jesus partilha o pão com os discípulos. Então a nossa missa, ela tem a sua base nesse acontecimento de hoje à noite. Então a noite é colocada como o dia da instituição. Hoje de manhã, pela parte da manhã, a maioria das catedrais do Brasil, que claro, acho que todas elas, né, a não ser alguma com maior restrição, Passo Fundo também aconteceu, é rezada a missa do Crisma, onde os padres também fazem a renovação do compromisso sacerdotal, porque hoje também é colocado como o dia da instituição do sacerdócio. Então na missa da Eucaristia, que é rezada pelo bispo, se faz a bênção dos santos óleos na quinta-feira santa, os óleos que depois vêm para a igreja, para a nossa paróquia. Padre Itamar, que é o coordenador de área, recebeu os santos óleos na missa de lá, ele vai trazer para a gente aqui, e aí a gente usa nos sacramentos do batismo, da Eucaristia, da Crisma e também a unção dos enfermos, né? Então esse dia ele é bem importante em termos de motivações dentro da nossa caminhada, da nossa existência como povo cristão. Esse texto do Evangelho de hoje é uma das principais catequeses de Jesus. A gente poderia dizer que é o centro da catequese de Jesus. Então a gente quer rezar com a presença das nossas catequistas, rezar o trabalho de catequese da nossa paróquia, as crianças, as complicações que a gente tem com a pandemia, a forma como a gente está trabalhando a catequese. A gente mesmo assim busca os resultados com essa missão, com esse trabalho de evangelização. Então queremos rezar o trabalho de catequese, na catequese de Jesus, no texto de hoje. Temos outras devoções, temos várias intenções, também fazendo referência aos irmãos falecidos, né? E de modo especial a gente reza algumas intenções de sétimo dia. Nós tivemos pelo menos nessa semana 5 famílias, né, que foram se despedindo dos seus entes queridos. Então algumas intenções a gente reza hoje e as outras a gente reza no próximo final de semana. Então estamos rezando pela Dona Zelinda, né, os familiares estão presentes, Dona Zelinda Sarvaris, a Dona Maria Zelinda Trintim e também o Clóvis Betanin, né? Familiares, membros da comunidade que partiram nessa semana e que a gente lembra na intenção de sétimo dia, no dia de hoje. Então a nossa prece pelo descanso eterno, a nossa prece na saudade, principalmente dos familiares, mas o sétimo dia ele sempre faz aquela referência à ressurreição de Jesus, a comunidade sofrida, a família de Jesus sofrida, vão até o túmulo para encontrar Jesus sepultado e encontram ele ressuscitado, encontram ele vivo, mas vivo de uma outra maneira, em espírito, né? Ele continua vivo na memória dos irmãos, da comunidade e vivo junto de Deus. Então a gente acredita na ressurreição dos nossos familiares, dos nossos irmãos, por isso a gente reza a missa de sétimo dia. Então as intenções que a gente lembra nessa Santa Missa, hoje e também na missa de domingo. A liturgia que nós estamos rezando, as leituras, elas fazem assim referência à Páscoa, né? A primeira leitura, vocês percebem assim que eles fazem um comentário dizendo que a Páscoa já existia. A Páscoa significa passagem e ela era um ritual dos agricultores daquele tempo, né? Era um ritual que celebrava o nascimento dos cordeiros, o início da primavera. Então era um ritual que a comunidade, que os agricultores faziam.
Se a gente conseguisse voltar lá para aquele tempo e tentar assim buscar que coisas que eles faziam, o que eles faziam nesse ritual, a gente ia descobrir muitas coisas bonitas e interessantes. E aqui no momento do Egito, da provocação ali do Egito, diz a liturgia que esse relato ele é colocado entre a 9ª e a 10ª praga contra o Egito, naqueles momentos em que o povo buscava a sua libertação da escravidão lá do Egito, né? Então esse acontecimento ele é colocado entre esses dois momentos, entre a 9ª e a 10ª praga. O autor desse livro apresenta então o ritual da ceia pascal. Ele apresenta o ritual, a Páscoa, como o ritual que já existia, como a libertação, com a libertação do povo da escravidão do Egito, ela passa a significar e comemorar a passagem da escravidão para a liberdade, constituindo a base para a Páscoa cristã, que celebra a passagem da morte para a vida. Então a comunidade ali do povo de Deus aproveita aquele ritual que já existia, copia aquele ritual e renova ele dentro desse propósito. A comunidade estava se preparando para uma nova passagem. Então eles fazem todo o ritual da Páscoa, o cordeiro, os pães ázimos, né, sem fermentos, né, as ervas amargas, todo esse ritual para fazer, então, para iniciar essa caminhada. E aí o texto da leitura diz assim que esse acontecimento, esse dia será para vocês uma festa memorável em honra do Senhor, que é a vez de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Então as pessoas que estão aí, que estão fazendo esse ritual, estabelecem um pouquinho esse marco, né? Esse dia é um acontecimento especial, memorável, em honra do nosso Senhor, que veio em socorro do povo, tirou o povo da escravidão e deve ser celebrado por todas as gerações. Ninguém pode esquecer mais desse acontecimento. E aí nós temos aí a segunda leitura, que faz a memória então da Eucaristia, né? Isto é meu corpo, isto é meu sangue. E aí temos o texto do Evangelho, então, que Jesus reúne os discípulos para celebrar essa Páscoa lá do Antigo Testamento. Mas ela vai se renovar, com o objetivo de se renovar, de se transformar agora com a presença de Jesus. Então eles estão, como lá no Antigo Testamento disse, essa festa vocês não podem mais esquecer, devem lembrar de forma perpétua, né? Então Jesus reúne os discípulos para celebrar essa Páscoa. Então a gente falou em outros textos, né, dizendo assim que a Páscoa do Antigo Testamento, aliás, a religião do Antigo Testamento, ela veio se misturando com um monte de coisas, ficou só lei, normas. Jesus veio para renovar essa Páscoa. Então esse acontecimento agora toma esse corpo. Mas primeiro Jesus faz uma catequese, primeiro Jesus faz um ensinamento, que a gente lembra todas as vezes, todos os anos, assim com o ritual do lava-pés, né? Do lava-pés. Jesus mostra assim, se no domingo passado a gente celebrou o Dia de Ramos e falou assim que Jesus entrou em Jerusalém como sendo um rei diferente. Ele entrou montado num jumento, né? Num burrico, né? Diferente dos reis que vinham com exércitos, armas. Jesus entrou montado nesse burrico, aclamado por ramos, pelos mantos das pessoas. Então ele tem um projeto diferente. Então esse projeto de Jesus, desse rei, ele tem um pouquinho esse tipo de prática, que é o serviço sem interesses, né? A gente sabe que tem muitas pessoas, e nós também, de repente, muitas vezes, a gente pode fazer algumas boas ações assim, já pensando em algumas outras recompensas, né? Jesus aqui diz o serviço por amor,
o serviço gratuito. Ele diz: eu quero que vocês assim conduzam a sua missão dessa maneira. E aí ele pega a toalha, a jarra e lava os pés dos discípulos, né? Como é que um rei vai lavar os pés dos discípulos? Isso era uma afronta, isso era uma coisa inaceitável, né? Alguém que se dizia rei, importante, pegar uma bacia para lavar os pés dos discípulos. Isso eram os escravos que faziam naquela época, os serviçais que tinham que lavar os pés dos seus senhores, né? Quando eles chegavam da rua. E Jesus inverte esse processo. Ele, como rei, mestre, ele diz: eu ensino, eu trago para vocês esse ensinamento. E aí o Pedro, ainda com a cabeça daqueles projetos anteriores, dá a impressão que ele representa um pouquinho a comunidade que não assimilou bem essa catequese de Jesus. Ele se assusta, né? Ele diz: como, Jesus, tu vai lavar meus pés? Mas de jeito maneira, né? Tu vai lavar meus pés, tu nunca vai lavar meus pés. E aí Jesus diz: se eu não fizer isso, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. E aí o Pedro diz: mas então me dê um banho por completo, né? E aí Jesus diz: não é essa a ideia, não é te dar banho, né? É só simbolicamente mostrar, lavando teus pés, que o projeto desse novo rei, a vida desse novo rei, o ensinamento desse novo rei é se colocar a serviço, é botar a vida a serviço, é trabalhar com os dons da gente para engrandecer a nossa vida, mas também a vida dos irmãos, a vida das pessoas que precisam de ajuda, né? Então, depois que ele fez esse ensinamento, que ele transmitiu essa catequese, essa mensagem, então ele convidou os discípulos para fazer a ceia, para comer a ceia, para participar dessa ceia com ele, né? Com algumas restrições, com o Judas, que estava aí também, mas ele convida para essa festa, para essa janta, né? Então diz aqui: vocês compreenderam o que eu acabo de fazer? Ele pergunta para os discípulos: vocês me chamam mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Dei o exemplo para vocês, para que vocês façam a mesma coisa que eu fiz, né? Então essa proposta de Jesus para passar, para convidar os discípulos a continuar a missão que ele realizou. Então, quando a gente faz essa memória, a cada Páscoa, quando a gente faz essa memória, esse Tríduo Santo, esse acontecimento, essa Semana Santa, puxa a gente de volta. De repente a gente está que nem Pedro, de vez em quando, né? Mas capaz, não vai fazer isso, né? De repente a gente tem algumas atitudes parecidas com a de Pedro. Então esse acontecimento, esse ritual, essa memória, puxa a gente de volta. Jesus hoje de noite diz para a gente de novo: olha, eu dei o exemplo para vocês, vamos ver se vocês fazem a mesma coisa, se vocês seguem os meus ensinamentos na família de vocês, no trabalho, na comunidade por onde vocês andam, né? Então a gente se refaz nesse mistério, nesse projeto, para poder continuar a nossa missão. Professemos a nossa fé rezando: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, nesta noite santa, na qual o Senhor instituiu a Eucaristia, elevemos a Ele as nossas súplicas, dizendo juntos: escutai, Senhor, nossa prece confiante.
pelo Papa, os bispos e presbíteros do mundo inteiro, para que vivam o sacerdócio como serviço na doação total aos irmãos e irmãs, rezemos. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Por todos nós aqui reunidos, para que, exemplo do Senhor no lava-pés, nos impulsione a prática da caridade fraterna, rezemos. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Pela unidade dos cristãos, para que as divisões sejam superadas no seio da família cristã, rezemos. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Pelos enfermos, para que recobrem suas forças e recebam o cuidado e carinho de seus amigos e familiares, rezemos. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Para que a celebração do Tríduo Pascal aumente a fé, a esperança e a caridade de nossa comunidade, rezemos. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Para que a celebração da Eucaristia, ponto alto de vida da comunidade, seja cada vez mais corresponsabilidade de todos, comunhão e participação, rezemos. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Escutai, ó Pai, as nossas preces, a oração que nós fazemos por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ofertamos o pão e o vinho, símbolos de nossa vida, cantando o canto de número 191, Um Coração para Amar. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me deste um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Orar, irmãos e irmãs, para que esta nossa oferta, ela seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar dignamente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos esse sacrifício, em memória do vosso Filho, torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, que é nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário o nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne imolada por nós é o alimento que nos fortalece, seu sangue por nós derramado é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Deus eterno, a vós louvor, glória a vossa majestade, anjos e homens com ardor, vós adorai
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. Não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao final da ceia, Jesus tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e depois o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis aqui o mistério da nossa fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, nosso padroeiro São Luís, padroeiro Santo Antônio, evangelista, com todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo Papa Francisco, nosso arcebispo Dom Rodolfo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, todos os que morreram na vossa amizade, nossos familiares todos que estão sendo lembrados nesse momento, deixaram sua marca, deixaram saudade na família, na comunidade. Rezamos de modo especial pela Dona Zelinda Savariz, Maria Zelinda Trentin, Clóvis Betanin, na intenção de 7º dia. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes nós reunidos para esta Santa Ceia, fazendo memória desse grande acontecimento da nossa existência como povo cristão. Nós comungamos como igreja, comungamos como irmãos, comungamos com Jesus, porque Ele é o Cordeiro, é aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A alegria que os discípulos sentiram na ceia do Senhor, nós também sentimos neste momento. Somos convidados a participar do banquete do Senhor e cantando o canto de número 259, na mesa sagrada. Mesa sagrada se faz humilhado, o pão que alimenta, tocando o Senhor, formamos família na fraternidade. Não há diferença
A gente vai encerrando o momento de hoje, né? Agradecendo a todos que estão aqui na igreja, nossa equipe, pessoal da música, catequistas, né? Que ajudaram a gente na celebração de hoje. Agradecer a todos que rezaram, construíram essa comunhão através da Rádio Seara e também através do Face. Como é que a gente termina a celebração de hoje, né? A celebração de hoje, pela regra, ela não terminaria, né? A gente entra num período de vigília. Então, no final da missa agora, a gente encerra a noite de hoje levando o Santíssimo até o local aqui ao lado que está preparado, né? E a gente vai se despedindo dessa maneira, né? A gente vai, quem quiser já ir se retirando pode se retirar, quem quiser ficar no momento de adoração pode ficar. Então a gente entra num período agora de adoração. Amanhã, sexta-feira santa, dia da morte de Jesus, então o dia todo um dia de adoração. A gente diz que é um dia de retiro, é um dia de jejum, é um dia de abstinência, né? Então a gente, assim a gente fala, tentar recuperar um pouquinho o ritual da Páscoa antiga, né? Os rituais que eles faziam lá, o ritual com o sangue do Cordeiro, marcavam a propriedade, marcavam a casa. Na Páscoa definitiva, o sangue do Cordeiro é o sangue de Jesus que marca as nossas vidas, o nosso batismo, o nosso compromisso. Então a gente manter essa memória, esse ritual, né? A sociedade, ela pende mais pro o ritual do chocolate, né? Se a gente vai olhar, claro, naquela época devia ter outros rituais comerciais, né? Mas dá a impressão que o ritual da Páscoa ele está sempre nessa direção do chocolate, né? E nós cristãos teríamos que manter o ritual da Páscoa definitiva, o que Deus pediu para a gente. Lembrem disso, porque isso custou muita vida, custou sangue, custou sofrimento, né? Então a gente vai se despedindo em clima de vigília. Quer dizer que a gente vai permanecer assim até sábado à noite. Sábado à noite, então a gente reza a ressurreição, a missa da ressurreição de Jesus, a bênção da água do fogo. Então a gente encerra essa vigília, e aí com o acontecimento da Páscoa. Então a gente vai deixar a igreja agora um tempo aberto, se alguém quiser ficar por aí. Amanhã cedo a gente abre a igreja cedo, a gente deixa o material das vias sacras ali junto nos livrinhos, as famílias, se alguma família quiser chegar, se alguma pessoa individualmente quiser chegar aqui e fazer a via sacra, amanhã cedo pode fazer. Amanhã à tarde, então às 3 horas, a gente se reúne para a celebração da Paixão. A gente transmite pelo Face também e transmite pela rádio Seara. Então nós somos convidados a viver essa espiritualidade dessa forma. Alguém dizia essa semana, a igreja fechada, nós não podemos viver a Páscoa. De repente está fechado é o templo, mas a igreja somos nós. A igreja de Jesus é o nosso coração. Então o nosso coração precisa estar aberto. E se a gente está embaixo de um pé de bergamota, de um umbu, pé de taquara, nós vamos ser a igreja de Jesus no espaço em que a gente se encontrar. Nós vamos fazer a memória desse acontecimento no espaço em que a gente se encontrar, em casa ou em qualquer outro espaço. Mas a igreja vai ficar aberta para a gente viver esse mistério, fazer essa vigília, esse momento de adoração aqui na nossa igreja. A gente lembra também, então amanhã às 15 horas, sábado às 19 e domingo às 9 horas, domingo também transmitido pela Rádio Seara. E a gente lembra também a comunidade que a gente preparou uma lembrancinha dos 100 anos, uma caneca e uma xícara, né, comemorativa aos 100 anos da paróquia. Então esse material está à disposição na secretaria, se alguém quiser colaborar, levar como lembrança, né, desse acontecimento, desse momento, fica aí à disposição. Então nós vamos iniciar a nossa vigília nos colocando de pé. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, que hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho,
dai-nos ser eternamente saciados na ceia do Senhor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao mundo seu lugar, pela fé por sofrimento, com sentidos ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo